A pergunta de hoje é do pastor Leonardo Diniz. Estou estudando o livro de Oséias e veio uma pergunta. É nítido que Deus trata Judá e Efraim como filhos quando trata o juízo por causa da prostituição. Mas não entendi o porquê na mesma expressão ele fala de Israel, como em Oséias 5, versículo 5. Vamos ler aqui o texto de Oséias 5:5, está escrito assim: a soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Vamos lembrar que o reino dividido, nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul. Nessa época que Oséias estava profetizando contra os dois reinos, por causa de pecados desses dois reinos. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul era o reino de Judá. Era chamado de Judá, mesmo que haviam duas tribos, Judá e Benjamim, mas o reino era chamado de Judá. Naquele tempo, aquelas pessoas daquele reino eram os judaítas, não eram judeus ainda. O termo judeu vai surgir depois, mas depois da volta do cativeiro, é que aqueles que voltaram passam a ser chamados de judeus. Mas os judaítas viviam no sul, os israelitas no norte. Só que tanto o reino do norte é chamado de Efraim, como é chamado de Israel. Então, nesse caso, Deus está falando da mesma coisa. Quando fala em Israel, quando fala em Efraim, ele está falando do mesmo reino. Porque o reino de Israel é muitas vezes chamado de reino de Efraim, né? Como uma tribo líder daquelas 10 tribos que se rebelaram. Assim como Judá seria a tribo líder do sul. Então, se falar Israel e Judá, está falando do reino de Israel, reino do Judá, reino do norte, reino do sul. Se falar Efraim e Judá, reino de Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Efraim e Israel, então, aí tem a mesma conotação. A conotação de o reino do norte. Então, o que é chamado de Efraim aí é o reino do norte. O que é chamado de Israel aí também é o reino do norte. Então, nós estamos tratando do mesmo reino. Por que muitas vezes Oséias, então, faz esse jogo, usa ora Efraim, ora Israel, ou às vezes os dois juntos? Para mostrar claramente o porquê de quem que ele está falando. Porque às vezes alguns chamavam aquele de reino de Israel, às vezes alguns o chamavam de Efraim. Então ele está mostrando que ele está falando desse reino mesmo, Israel e Efraim. E o sul sempre Judá. Então, aí é uma questão simplesmente de referência. Mas a profecia de Oséias, que fala de prostituição, né? E é uma prostituição que, no caso de Oséias, Deus usa o próprio casamento de Oséias com uma prostituta chamada Gomer para mostrar que aquilo que tanto o reino do norte, Israel e Efraim faziam, como o reino do sul, Judá faziam, era para Deus considerado um adultério. Tanto que o Antigo Testamento, embora muitas vezes, como você mesmo ressaltou, às vezes algumas dessas tribos de Israel são chamadas de filhos para Deus, né? Efraim como filho, Judá como filho. Israel também, muitas vezes, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, são considerados esposas do Senhor. E esposas adúlteras. Esposas que adulteraram. Como no mesmo modelo de Gomer, a esposa de Oséias. Então, a prostituição aqui, né, é uma prostituição relacionada à idolatria. Né? Isso era muito claro para aquele povo da época. Tanto no momento que você comete a idolatria, você está traindo o seu Deus, e no caso o seu marido, como na conotação bíblica,
Havia também, naquele tempo, muitos templos pagãos onde as pessoas se relacionavam sexualmente com as sacerdotisas dos templos. Isso era uma forma de culto. Então era muito claro para a pessoa entender o sentido da idolatria, da adoração a um deus pagão, com o mesmo sentido da prostituição, do adultério. E aí, então, Deus está colocando no mesmo barco, Efraim e Israel do lado e Judá do outro, como envolvidos em prostituição, como adúlteros. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para ativar as nossas notificações. Se você, assim como o pastor Leonardo Diniz, tem uma dúvida, envie-nos a sua dúvida. Aí na sua tela estão todas as nossas redes sociais, as redes sociais do Ministério X Poder. Nós estamos em várias dessas redes sociais. Você pode usar qualquer uma delas para nos mandar a sua dúvida. E caso você também quiser usar os próprios comentários do vídeo, nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Até semana que vem.